Salve família, seguidores, mais um episódio do Bioma 7 Podcast. Lembrando que aqui pode tudo, desde que sejam vocês sempre. Saúde bucal, interdisciplina, ortodontia, fisioterapia, cirurgia e uma clínica aí que está desbravando, aspas, o mercado da odontologia com muito carinho, apreço e principalmente foco na saúde dos idosos, de crianças e de todos aqueles que precisam da profilaxia, de cirurgia, dentre outros tratamentos. Hoje, com um time completaço aqui, Dr. Thiago Redes, seja bem-vindo ao Bioma 7. Obrigado. Da clínica do Dr. João Pancini. Doutora Patrícia Cordeiro, a fisioterapeuta da clínica, seja bem-vindo ao Bioma 7, da clínica do Dr. João Pancini. E o próprio CEO, o nosso amigo aí já de longa data. Parabéns por essa nova empreitada aí, 2026, seja iluminada, seja bem-vindo novamente, doutor João Pancini. Obrigado. Maravilha. Eu quero contar um caso aqui, para a gente já entrar num assunto bem interessante. Dias desses, um amigo meu fez uma cirurgia para corrigir um tombo que ele levou. E ele precisou imediatamente, pós-cirúrgico, de fisioterapia, e eu não sabia que isso existia. Até vir a estudar o roteiro de vocês e conversar com vocês. Vamos falar um pouco já sobre fisioterapia e odontologia, doutora Patrícia? Claro, Elton, com certeza. Na verdade, isso que você disse, de não saber que precisava, o que existia, é muito comum entre a maioria das pessoas. Ainda mais falando da parte de odontologia. O que a fisioterapia tem a ver com a odontologia, né? E tem tudo a ver, porque, como eu sempre falo, né? O paciente ortopédico, uma prótese de quadril, uma prótese de joelho, uma cirurgia de ombro, ele vai sair do consultório do médico com uma lista de clínicas que atendem, de fisioterapeutas que fazem esse trabalho. É uma fisioterapia obrigatória. Ela não é dispensável, ela é obrigatória. Você tem que fazer fisioterapia após esses procedimentos. Com as cirurgias bucomaxilofaciais, não tem o porquê ser diferente. O paciente ele precisa desse auxílio, ele precisa dessa intervenção, né, fisioterapêutica, porque é dessa forma que ele vai ter uma recuperação mais acelerada, uma recuperação menos dolorosa, ele vai ter uma recuperação funcional, né, muito maior quando acompanhado pela fisioterapia. E às vezes a gente pega assim alguns questionamentos dos próprios pacientes. Mas realmente eu preciso fazer fisioterapia? É necessário? Porque ele vai melhorar sem a fisioterapia. Vai, mas vai demorar muito mais. Então a fisioterapia ela vem para acelerar todo esse processo. Entendi. Então essa conexão, na verdade, ela, aspas, sempre existiu. Hoje ela está mais evidenciada. Seria mais ou menos isso? Sim. Perfeito. Até fazer uma observação. Claro, por favor, João. Patrícia. O paciente que ele sofre algum tipo de trauma, ele é realizado um procedimento cirúrgico. Esse procedimento gera edema, né? Gera às vezes limitação de abertura bucal e após esse procedimento entra a fisioterapia, né? Então ela vai ter que melhorar a abertura bucal do paciente, fazer uma drenagem e a tendência é que esse paciente recupere ainda melhor. Entendi. Eu imagino, inclusive, andei lendo um pouquinho mais a fundo. Você tem a fisioterapia focada no rosto da pessoa e na parte da articulação, no pós-operatório. Mas às vezes o paciente está tenso e você pode ir lá e fazer um agulhamento nos pontos de gatilho, de ombro, costas, e você ajudar de maneira holística, digamos assim, o paciente com a tua ciência. É isso também, né? Com certeza. Sim, são muitas opções terapêuticas que a gente possui, né? Maravilha. O agulhamento, sim, é uma delas, né? Dependendo do caso. Mas aparelhos também, né? A gente tem a fotobiomodulação, que é o laser, que ajuda muito o paciente pós-operatório. Mas também pode ajudar em casos de dores, né? O paciente, quando ele passa por uma cirurgia, ele fica todo travado, né? Todo com medo, com receio de mexer. E isso vai acarretar, isso vai gerar uma tensão muscular. Parte de cervical, parte de ombros, até lombar, porque esse paciente, muitas vezes, ele precisa dormir numa posição que ele não pode se mexer muito, né?
Doutor João, diante dos colegas aqui, doutor Tiago, Red, da doutora Patrícia, como é que é a dinâmica, o cotidiano da clínica hoje, por favor? Então, hoje, eu sempre falo que o principal objetivo é a gente atender o paciente de uma forma holística. Tá. Né? Então, o paciente entrou na clínica, né, ele passa por uma triagem, né, uma anamnese, e a gente sempre tenta relacionar as especialidades. Né? Por exemplo, a cirurgia bucomaxilo, ela está relacionada à fisioterapia e relacionada à ortodontia. Né? Então, é muito interessante a gente estar com essa comunicação em dia para que o paciente tenha um resultado satisfatório. Né? Ansiedade e medo, já que a doutora Patrícia relatou aqui no pós-operatório, como é que vocês têm abordado isso? Doutor Tiago e doutor João, por favor. Eu trabalho muito na questão, primeiro você entender o trauma que esse paciente teve no passado. Né? Então, uma boa anamnese, você entende o contexto que aconteceu. Uhum. Então, hoje uma boa conversa... Quem é esse paciente? Você passar segurança para o paciente. Né? O paciente, ele entender que ele está num ambiente seguro. Né? Dependendo do tipo de ansiedade do paciente, a gente consegue disponibilizar medicação intravenosa com própria anestesia, num procedimento cirúrgico. Então, a gente tenta acolher o paciente da melhor forma para ele ter uma experiência bem legal no procedimento. Né? Entendi. No teu cotidiano, Tiago, seja bem-vindo. Bom, eu acho que a palavra-chave, quando a gente se depara com um paciente com ansiedade, é o histórico, o porquê daquilo, né? E a ideia de você trabalhar de uma forma multidisciplinar é o acolhimento. Então, a forma com que você acolhe o paciente vai nortear o sucesso de um tratamento. Então, a gente busca isso no nosso cotidiano. Nós somos profissionais de especialidades diferentes. Cada um tem um olhar, cada um tem uma visão. E quando a gente consegue unir isso de uma forma íntegra, o benefício quem ganha é o paciente. E nós também com a alegria do paciente. A humanização do atendimento está escassa em quase todas as áreas. Perfeito. É muito importante. No marketing tem uma frase que a gente diz o seguinte: as pessoas não querem o teu serviço nem o teu produto. Elas querem a solução para os seus problemas e viver experiências positivas com essa solução. Quando vocês me relatam aqui que vocês têm já, por alinhamento clínico entre vocês, de conduta, humanizar e trazer o paciente para esse estado de calmaria ou menos ansiedade, e os resultados estão vindo por causa dessa matriz, eu acho isso sensacional. Você pega no pé do paciente, você pega na axila do paciente, você às vezes tem que carregar o paciente no colo, dentre outras coisas. O dentista, ele entra dentro da boca do paciente. Como é que vocês veem isso se a gente não humanizar todo esse processo? Realmente, Elton, nós estamos lidando com a intimidade do paciente. Uhum. Então, é uma coisa muito séria. Né? A gente tem que levar isso com muito respeito para todos. Uhum. Então, essa questão da ansiedade, do medo, eu sempre falo, é na conversa. Não adianta a gente querer chegar lá numa consulta e você não escutar o paciente. Você precisa ter essa escuta, em primeiro lugar. Porque aí você sabe de que forma que você vai conseguir conduzir o teu tratamento. Então, isso é muito necessário. Tudo que, né, o Dr. Tiago falou, o Dr. João trouxe, a gente precisa trabalhar cada um na sua área de atuação, mas com o mesmo objetivo em comum. Práticas clínicas e o futuro da odontologia. Você vê um pouco disso ou você vê outras coisas? Me conta lá, meu amigo. Hoje o fluxo digital está inserido no mercado. Não tem mais marcha ré aí? Não tem volta. Você acha também, Tiago? Com certeza. Doutora Patrícia, concorda? Sem dúvidas. Tá. E o que quer dizer? Hoje o paciente ele quer ser escaneado no consultório, ele quer que você finalize o caso imediato, né? Então você ter softwares, você ter equipamentos, você oferece esse tipo de produto, né? Mas a gente não pode esquecer de uma situação: o paciente não é produto, né? O fluxo está aí, mas a gente sempre tem que olhar o paciente de uma forma diferente, né? Para que a gente tenha um resultado bem interessante com o tratamento. É uma ferramenta que ela agregou muito para nós, tanto no planejamento quanto na condução do tratamento. Porque hoje, antigamente, quando a gente sentava para explicar um planejamento, era através de uma imagem
e o paciente tinha que imaginar aquilo que a gente estava falando. Hoje a gente mostra na prática. Esse dente sai daqui e vai aqui. O seu lábio vai ficar nessa posição. Tá? Isso gera um encantamento. Isso gera previsibilidade. Isso gera confiança. Né? Então, o digital, quando bem empregado, só agrega no tratamento. Só agrega. E eu vejo também o seguinte, falo por mim. Você, quando vai ao dentista ou ao médico, ou com um procedimento estético principalmente, você já pesquisou no Google, você já tem um banco de imagens, você já tem o nome das clínicas dos pacientes, o tipo de procedimento, tem tudo. Ou seja, o paciente, mais do que nunca, aspas, de novo, ele está brincando de cientista aí. Então ele já chega para o dentista, para vocês, profissionais da saúde, seja fisioterapia, ou ortodontista, ou cirurgião dentista, que ele quer isso. Ou seja, se vocês não estiverem digitalmente indexados e preparados para isso, a conversa já vai ter um gap de diferença aí. Sim. Não é verdade? Com certeza. Expectativas de tratamento e aparelhos ortodônticos. O que você aborda hoje, Dr. Thiago Red? O que você aconselha? Casos clínicos aí é contigo, por favor. Bom, em relação aos aparelhos, a gente nunca pode esquecer que o princípio, o norte é o diagnóstico. Tá? E aí a gente volta um pouco para falar um pouquinho, bem rápido, da questão da humanização, porque a ortodontia passou por um período de extremo comércio, né? E como o Dr. João comentou, a gente não está vendendo um produto. É uma pessoa que está aí que a gente está recebendo, que está depositando confiança no nosso trabalho, então não é um produto, né? Então a gente tem que ter um olhar diferenciado nessa condução. A ortodontia, ela oferece ao especialista um arsenal de ferramentas. Então a gente consegue trabalhar o paciente desde a primeira infância, lá bem pequeno, até o adulto. E a partir do momento que você tem um diagnóstico bem planejado, você consegue oferecer a melhor opção, o melhor aparelho, tá? A decisão é sempre em conjunto, tá? O paciente, a gente precisa ouvir o paciente. Qual é a queixa? O que ele quer? Qual é o momento dele? Tá? Será que um paciente que trabalha com o público vai conseguir utilizar um aparelho fixo, convencional? Então a gente precisa entender o contexto para chegar numa melhor opção. A minha função como especialista é expor ao paciente o lado positivo, o lado negativo, e a partir daí a gente chegar num consenso sobre a melhor opção para ele. Prós e contras de cada abordagem. De cada abordagem. Então hoje a gente tem um aparelho convencional, metálico, que é o mais conhecido. A gente tem um aparelho autoligado, um aparelho um pouco mais novo, uma técnica diferente. Tá? E aquele transparente, como é que é o nome? O alinhador ortodôntico. Isso. Com o fluxo digital, ficou em evidência. Então, a procura hoje é muito grande pelo alinhador. Mas nem sempre ele é um caso clínico para esse... Exatamente, exatamente. O que vai dizer para nós é o diagnóstico. Imagina o banho de água fria, de repente, que o paciente desse sofre na cadeira, né? Mas esse é um ponto que nós três temos assim em comum. A franqueza e a sinceridade com o paciente. Claro. Tá? Independente se ele chega, eu gostaria muito de utilizar um alinhador. Infelizmente, para o teu caso, não é a melhor opção. Tá? A gente precisa passar isso para o paciente e depois tomar a decisão em conjunto. Existem casos onde a pessoa identificou ou achou que precisa de um aparelho. Chegou lá na sua cadeira e falou, antes de tudo isso, a gente precisa pensar numa cirurgia corretiva. Existem casos assim? Com certeza. A importância do diagnóstico é exatamente essa. Né? A gente sentar em conjunto, avaliar o paciente como um todo, avaliar a face como um todo. A função do ortodontista não é só olhar os dentes. Entendi. A gente tem que olhar a harmonia da face. Né? E muitas vezes o paciente acha que é uma simples correção e é um caso de cirurgia ortognática. Né? A partir daí, a gente senta com o paciente e nós vamos abordar um assunto muito mais complexo, que é a cirurgia ortognática, junto com a ortodontia e a fisioterapia. Tá? A gente não consegue caminhar separado. No momento que nós vivenciamos hoje, não tem como ser separado. Entendi.
é em conjunto. E hoje as especialidades hoje da ortodontia, da fisioterapia, da cirurgia ortognática está totalmente ligado, né? O paciente de cirurgia ortognática, ele é praticamente ele depende das 3 áreas. Ele tem o preparo ortodôntico com o Dr. Tiago, ele tem o procedimento cirúrgico comigo, cirurgião bucomaxilo, e tem o pós-operatório da doutora Patrícia. Tá. Então, é um conjunto de fatores. O resultado do sucesso da cirurgia está relacionado a esses 3 profissionais. Então, depende dessa sequência. Né? E é o que o consultório oferece, que a clínica oferece. Que a gente quer que o resultado do paciente seja satisfatório. Né? Certo. Essa experiência do paciente em passar nas três salas, digamos assim, dentro da clínica de vocês, isso acalmou o público que necessita de procedimentos? Ou isso também pode gerar uma expectativa um pouco equívoca, às vezes, do paciente? O que vocês identificam? Eu vejo que passa mais segurança no paciente. Né? Ele entende que ele está sendo bem acolhido, bem cuidado. Né? Tem uma equipe cuidando da minha boca. Então, desde da primeira consulta, ele sabe que ele vai ter o contato com as 3 especialidades. E depende delas. Né? O resultado do sucesso está relacionado às 3 especialidades. Entendi. Ortodontia, a cirurgia bucomaxilo e a fisioterapia. Tá. A gente tem um caso recente aí e tá todo mundo surpreso. Tanto Positivamente, nós né, como os profissionais, ela como paciente e colegas dela observando o pós-operatório dela. Nós fizemos uma cirurgia ortognática faz uns 50 dias. A cirurgia ortognática, ela tem um momento inicial que é mais crítico, que a gente é honesto com o paciente, e com o passar do tempo esse paciente vai se recuperando. E essa paciente comum nossa, ela teve uma evolução surpreendente. Em 30 dias, parecia que ela nem fez cirurgia. Mas ela passou pela ortodontia prévia, ela passou pelo procedimento cirúrgico, com cuidado, né? Tanto no acesso como em cirurgia menos invasivas. Um tempo cirúrgico bem controlado, né, doutor? Um tempo cirúrgico controlado, uma cirurgia que às vezes o profissional demora ali 4, 5 horas, a gente acabou fazendo o procedimento em 2 horas, 1h30. Uma paciente extremamente ansiosa. Né? Tipo eu. Extremamente ansiosa, extremamente exigente, porque mexe no perfil da paciente, o perfil facial. E ela está finalizando com a fisioterapia, né? Então, esse conjunto de fatores faz com que a gente tenha sucesso no tratamento. E aí eu complemento, como que você vai abordar um perfil de paciente desse de uma forma única? Pedindo para que ele imagine, vai ficar assim, é isso e tal, mas e depois? E depois? E os meus dentes? E não tem como, hoje não cabe mais. Então, eu vejo que nós acertamos nessa linha, nessa condução de expandir para oferecer um tratamento multidisciplinar. E a gente tem visto isso nos resultados, que é o mais importante. A gente precisa entregar o resultado também, né? São pacientes que vêm com muita expectativa e a gente faz de tudo para conseguir suprir. Terceira idade hoje usa aparelho? Com certeza. Com mais frequência que antigamente? Com certeza. E por que será? Acho que a longevidade, né? Tem a longevidade, a questão da informação. A informação. Hoje a informação está muito próxima, né? Todo mundo consegue acesso muito fácil à informação. Cuidado com a saúde, com o corpo. As pessoas estão virando a chave que a boca não é isolada, né? A boca faz parte do corpo, a boca é saúde, né? É a primeira entrada, né? Exato. Por que não tratar bem a primeira entrada, né? Exato. É o cartão postal, né? O cartão postal, isso mesmo. Então, eu acredito que... E é uma tendência. População envelhecendo, buscando por mais saúde, buscando por qualidade de vida, né? Certo. E eu acredito que só tende a crescer. Ótimo. Quando você se formou, você olhava para a odontologia já? Me conta um pouco. De forma nenhuma. De forma nenhuma? Nenhuma. Na faculdade, na época que eu me formei, eram 4 anos de fisioterapia, agora são 5. Tá. E mesmo sendo 5, eu falo ainda é pouco. É pouco tempo para a gente estudar tudo. Porque é uma ciência que são muitas áreas, né?
E odontologia nunca passou na minha cabeça. Claro, na faculdade tive matéria voltada para ATM, né? Sim. Mas de forma muito breve, de forma muito superficial. Então, não passava essa parceria. Foram depois de 5 anos de formada, onde eu tive uma oportunidade de fazer parte, olhar para essa área. E é algo que eu falo assim, eu vou levar isso até o fim, né? Na parte hospitalar, que foi onde eu trabalhei antes, era insustentável. A pergunta que eu te fiz, que bom que você me respondeu isso, que é para fazer uma surpresinha para você. Você então não olhava, passou a olhar e hoje você está bem próximo. Inclusive com amigos e colegas profissionais aqui fazendo um podcast e trabalhando no cotidiano. Hoje, você acha, por exemplo, que uma amiga tua com alguma queixa é capaz de você olhar assim, talvez você já esteja com gengivite, interessante você ver lá com o João. Com certeza. Eu acho que você está precisando de aparelho ortodôntico. Você já tem esse olhar também agora. Muito. Mesmo não sendo dentista. Mesmo não sendo dentista. Ou seja, a aproximação é tão forte que vocês conseguem conversar. Eles com fisioterapia, no assunto que eles não conheciam antes, Com e certeza. você com odontologia, que é o assunto que outrora você não conhecia. E isso é bem perceptível, Elton, porque o doutor João, né? O paciente chega na clínica dele. Sim. Então, muitas vezes ele nem sabe, né, que tem uma fisioterapeuta na equipe que trabalha com esse tipo de atendimento. O doutor João, quando ele me passa os pacientes, ele manda uma mensagem para mim e fala assim: Patrícia, esse paciente, ele é uma DTM muscular. Não vai adiantar se eu conseguir só fazer uma placa para ele ou ajustar a medicação. Ele precisa da fisioterapia, ele precisa de uma avaliação sua, pelo menos. Tá. Então, ele já chega com essa informação para mim. E da mesma forma que você brincou ali no começo, mas semana passada mesmo uma amiga minha falou: eu estou com um zumbido no ouvido. Olha aí, ó. E já fui em otorrino, já pesquisei. A otorrino falou: procura um buco, Buco. cirurgião buco, Maxilofacial. que você vai precisar investigar. Aí eu falei assim: olha, o que eu mais posso te indicar é cirurgiões buco-maxilo. E falei: já vai na clínica do Dr. João. Nós já trabalhamos juntos. Já pegamos um caso de zumbido juntos também, né, doutor? Então, é bem isso que você falou. Essa interação entre a gente acontece muito naturalmente. Naturalmente. Principalmente a parte de DTM, né? Que é disfunção temporomandibular. Então, o paciente, uma das queixas é o zumbido. Hoje, muitos otorrinos indicam para nós, né? O tratamento da questão do zumbido. E ele está relacionado realmente a uma disfunção, né? E hoje a fisioterapia, a ortodontia complementa o tratamento de DTM, né? Então, somando essas 3 áreas, a gente está tendo um resultado bem positivo com esses pacientes de disfunção. Se a porta de entrada, ou cartão de visita, ou visagismo, ou o personal branding, dentre outros, é o sorriso, ou um cabelo penteado, ou uma boa veste, mas principalmente o sorriso, automaticamente com vocês aqui eu já penso em autoestima. As pessoas outrora, num passado bem distante, procuravam o dentista por causa de dor. Depois passaram a procurar por causa do sorriso. E hoje procuram por quais outros motivos, João? Principalmente a questão de qualidade de vida. Qualidade de vida. Né? O cara, ele quer sentir bem, né? Então envolve a questão estética, envolve a questão funcional, né? Que envolve a questão tá relacionada à dor. O paciente não quer ter mais dor, né? Então ele quer, como ele quer uma qualidade de vida, ele procura o dentista quanto antes para resolver esse problema. E aquele paciente que chega para você, Thiago, que é um sorriso claro, bonito, tudo bonitinho, mas ele não está cuidando dos dentes da maneira correta e você identifica isso. Como é que você traz essa notícia para o paciente? Da forma mais clara possível, né? Vamos por partes? Não você tem que fazer isso aqui antes? Tem que ser reto, nesses casos tem que ser reto e direto. Tá. E aí, lógico, a gente vai explicar ao paciente o conceito mais amplo que é a saúde, né? A grande maioria procura pela parte estética. Só que a gente tem que munir o paciente de informações sobre a parte biológica. O que é uma gengivite, né? O que é uma periodontite, por que chegou naquele quadro, o que ele pode fazer para que aquilo não aconteça,
né? E quando você oferece essas informações ao paciente e ele entende a importância, ele inicia, faz o que tem que fazer e depois no final ele vai ter o sorriso que ele tanto desejou, né? Mas existe a gente precisa ter essa conversa com o paciente. Entendi. Já pensou que interessante? Eu fui para clarear meus dentes e acabei na fisioterapeuta da clínica. Pode acontecer. Pode. E eu ia falar para você que acontece. Acontece. O paciente chega Com para... alta frequência. Hoje a gente percebe que isso está cada dia mais comum, né? O cara que procura nós para fazer implante, que é outra linha que trabalhamos dentro do consultório. Ele tem ausência de dente ali. E ele comenta que tem uma dor articular, uma dor muscular. Para onde que ele vai? Vai para fisioterapia. Ou às vezes, dependendo, também vai para ortodontia. Então hoje eu vejo que a nossa área está bem relacionada para o resultado do paciente, né? E isso você só encontra numa clínica multidisciplinar. Multidisciplinar. Multidisciplina, eu tenho notado que ela está crescendo em todas as áreas da saúde. Os profissionais, vamos pôr assim, que eles estão aprendendo a enxergar o colega de profissão, mesmo que seja de outra área não correlata lá. Medicina conecta com vocês? Sim. Em que momento? O próprio otorrino indica pacientes com zumbido para tratamento. Eu tenho um colega meu que é neurocirurgião, ele indica paciente com zumbido, com cefaleia recorrente. Então, hoje, até a medicina, ela está entendendo que o papel do fisioterapeuta, o papel do dentista, do cirurgião bucomaxilo, está relacionado. Está relacionado. Né? Então, eu tenho colegas que têm indicado, sim, otorrinos, neuros. Tá. A ortodontia tem uma proximidade com a fono. Uma fono. Fono. As crianças que problema de dicção, elas iniciam com a ortodontia, com algumas correções, com mudanças de hábitos e finaliza com a fono. Tá? Então, existe também essa integração com outras áreas. Entendi. Das técnicas que você utiliza de fisioterapia, o que você poderia enumerar hoje como o carro-chefe lá, por favor? Bom, são muitas técnicas. Então, nós vamos depender da avaliação, do diagnóstico, né? Como o Dr. Thiago enfatizou também. Mas eu diria que o meu carro-chefe é a terapia manual. Terapia manual. Terapia manual. Que consiste em? Que consiste em várias técnicas, né? Não só a drenagem, como o Dr. João já mencionou, porque é muito importante ali num processo pós-operatório. Nós utilizamos a drenagem linfática para auxiliar, né, nessa redução de inchaço do paciente, até um conforto para o paciente. Mas terapias manuais, que são exercícios, né, são mobilizações cérvico-crânio-mandibulares. Então, a gente trabalha o crânio do paciente, a gente trabalha a cervical, a gente trabalha a mandíbula. Então, eu como fisioterapeuta, até o Dr. Thiago acabou de falar da fono, é muito interessante porque, às vezes, as informações se cruzam e aí você se pergunta, isso é fono ou é físio? É a fono ou é a físio que tem que trabalhar? E cada uma tem sua área de atuação. Então, eu como fisioterapeuta, eu não vou mexer só externamente no paciente. Eu vou mexer na boca desse paciente, eu vou mexer no céu da boca desse paciente, eu vou mexer nos dentes desse paciente, trazendo mobilidade para ele. Então, na terapia manual, a gente vai trabalhar com mobilização de suturas cranianas, que isso vai trazer muitos benefícios para o paciente, porque a gente está estimulando, na fisioterapia, a gente até falou, a gente pode fazer uma relação com a ansiedade, né? Ou até mesmo com não só pacientes cirúrgicos, mas pacientes com dores crônicas, que nós precisamos ativar o sistema nervoso central desse paciente, com as técnicas fisioterapêuticas, para a gente promover relaxamento, para promover a estimulação do sistema parasimpático. Então, é um leque de técnicas que nós podemos utilizar para vários perfis de pacientes, mas eu ainda falo que o fisioterapeuta, ele sabe usar muito bem as mãos. Então, esse é o carro-chefe, terapia manual, mas também temos, né, os aparelhos, as tecnologias, nós temos. Certo. Mas você tem que tocar no paciente, você tem que sentir o que ele precisa. Patrícia, nos conte por baixo quantos músculos de face e crânio um ser humano possui, só para as pessoas entenderem como isso é complexo. Meu Deus. Por baixo. Por baixo, vamos dizer aí
uns 150 músculos. Você veja só, né? E a gente não tem noção. Por baixo. Porque no corpo todo nós temos 600 músculos, né? E na face nós temos músculos que nós nem imaginamos. Então, o que eu escuto dos meus pacientes na fase final de tratamento pós-operatório, onde nós já estamos trabalhando exercícios, né? Resistência, potência muscular, eles saem do atendimento falando: eu tô com uma dor onde eu nem sabia que existia músculo. Eu tô fazendo um exercício, e eu brinco, é um exercício como da academia, mas num músculo muito menor. Então, numa proporção muito menor. Você não vai fazer 3 de 10, 3 de 15. Você vai fazer pouca estimulação, porque é um músculo que fadiga mais rápido. Fisioterapia para melhorar a dicção existe? Para melhorar a oratória? Sim, porque nós trabalhamos a parte articular também, né? Tá. Não é só a questão da fono, né? Da vibração, enfim. Tá. Mas fisioterapeuta também trabalha a língua. É um músculo, a gente precisa trabalhar. E ele está conectado em outros músculos, né, do nosso corpo. Então, nós trabalhamos língua também. Língua também. E aí eu posso te ajudar também. E aí a ortodontia tem um papel importante. Hoje, se a gente pega um paciente com um apinhamento dentário... O que é isso? Popularmente conhecido dente torto. Dente torto. Dente torto, bem torto. O desalinhamento prejudica a fala. Tá? Então, o alinhamento correto, a oclusão correta. A gente costuma trabalhar bastante na primeira infância o posicionamento lingual. Tá? Lógico. E é um acompanhamento constante depois, quando a gente faz o diagnóstico do paciente que já tem um problema na fala, um problema de deglutição atípica, tem bastante. E quando a gente consegue fazer a intervenção lá cedo, o paciente cresce num posicionamento correto, né? Então, isso facilita depois na idade adulta. Mas o alinhamento dentário está bem relacionado à questão da fala. Tipos de mordida, Dr. João, doutora Patrícia e Dr. Tiago. Você tem aquele dente que um encaixa no outro, você tem um dente que os de cima vão para frente dos de baixo, e tem o caso ao contrário também. Isso. Como é que dá para corrigir numa cirurgia se isso estiver impactando a vida do paciente? Primeiro a gente tem que avaliar a discrepância maxilo-mandibular do paciente. Tá. Se ele tem uma discrepância óssea, né, ou uma discrepância dentária. Por isso que a relação da ortodontia e da cirurgia, a gente sempre conversa em qualquer caso. Vocês estão batendo papo profissional o dia inteiro. Isso aí a gente entra num debate lá de discussão. Porque tem pacientes que a ortodontia não vai conseguir corrigir. Que daí ele falou: João, é cirúrgico. Aí nós fazemos essa correção, mas a ortodontia acaba finalizando. Tá. Né? O Thiago pode explicar até esses 3 tipos de paciente, Thiago, que tem classe 1, classe 2... O paciente classe 1 é aquele que tem a oclusão ideal, vamos dizer assim. Que é a grande maioria da população? Ou como é que funciona isso? É isso? a grande maioria. Na verdade, a grande maioria é o paciente classe 2. Classe 2? Classe 2 é que a maxila é um pouco mais à frente do que a mandíbula. Tá. E o classe 3 é a mandíbula à frente da maxila, né? Que é o queixo, né? Que é o queixudo. Não sei se dá para falar assim, mas Elton, aqui eu entendo assim. Sim. Não estou delegando para vocês o termo. Tá ok, não, mas tá correto. Tá. E o diagnóstico diferencial do paciente cirúrgico é a avaliação da face. Tá? Existem exames, existem números que nos confirmam aquilo que a gente está visualizando, mas o diagnóstico diferencial do paciente cirúrgico é a avaliação da face. Tá. E é isso que a gente sempre senta em conjunto para fazer essa avaliação. Tá. E aí determinar se é um problema esquelético e vai para a cirurgia, ou se simplesmente é um problema dentário que o paciente vem fazendo compensações ao longo dos anos e nós vamos conseguir corrigir somente com o aparelho ortodôntico. Entendi. Então o aparelho pode vir a corrigir, ou se você olhar e analisar, já ser um caso de indicação cirúrgica. É importante a gente frisar assim, o paciente cirúrgico, Tá. a ortodontia não corrige. Tá. A ortodontia não vai corrigir a face dele. Tá? Existem alguns casos que são feitas compensações dentárias, mas tem que ser muito bem avaliadas porque isso pode ter consequências. Tá.
tá? É importante a gente frisar, o paciente cirúrgico é cirúrgico e o paciente que tem algum problema dentário, a ortodontia vai resolver para ele, tá? Então... É o que aconteceu durante muitos anos, você percebe da ortodontia, não sei se foi o medo da cirurgia, do ortodontista indicar para o paciente fazer cirurgia ortognática. O ortodontista, o paciente ele tinha uma discrepância óssea, né? Às vezes o queixo mais para frente, a maxila para trás, ou vice-versa. E o ortodontista queria alinhar e nivelar esse dente, mas o problema dele não era dentário, é ósseo. E hoje chega esse paciente com uma ortodontia realizada há 10, 15 anos atrás, que o ortodontista poderia ter orientado ele. Ó, teu caso é cirúrgico, né? E às vezes hoje a gente tem que estar correndo atrás. E a gente tem recebido isso, a gente tem recebido pacientes, né, Dr. João, que tem dificultado muito, mesmo com a cirurgia, tem dificultado muito a finalização, porque já passou por ortodontia, tentaram fazer uma ortodontia corretiva sem sucesso, teve consequências dentárias aí graves ao paciente, perda óssea, extração dentária, e que agora dificulta bastante para a finalização dos complementando a casos. fala de vocês dois, né? Quando a gente pensa em a maxila, a mandíbula está fora, né? Está mais projetada para frente, menos. Nós não somos só osso. Temos músculos, ligamentos, tendões, cápsulas articulares. Então, se o paciente tem essa discrepância, tudo vai acarretar. E aí ele vai chegar com cervicalgias, ele vai chegar com zumbido, ele vai chegar com dores orofaciais, porque não é só ósseo. É isso mesmo. Paciente, principalmente classe 2, que a gente fala, né? É um paciente que geralmente a posição dos dentes faz com que ele tenha uma disfunção articular, né? Aí entra a fisioterapia. Então, hoje, realmente está bem ligado. Eu acho que um ponto interessante assim é você fazer a condução desse paciente que ele chega com dor, tá? No momento do planejamento, eu identifico que ele tem um problema dentário, mas a gente não pode queimar a etapa. Já vamos colocar o aparelho para fazer essa correção. Não, ele está com dor. Ele procurou para resolver o problema da dor. Então, vai para o Dr. João, vai analisar. A doutora Patrícia vai fazer a intervenção que precisa e depois ele vem para a ortodontia. E aí a gente vai fazer as correções que a gente identificou no diagnóstico, né? Então, eu vejo que essa condução do paciente crônico, principalmente, que é aquele que ele já está de saco cheio, né? Como é que você vai abordar e falar para ele de estética, sendo que o problema dele é a dor? Então, também tem esse oposto. Tem aquele que procura pela estética, mas aquele que procura pela dor, e a partir do momento que você resolve o problema da dor dele, ele passa a ter um olhar diferente da boca também. Aí ele pode olhar para a parte estética e ele vai olhar. A gente tá mexendo com qualidade de vida. E nesse meio tempo já gerou confiança no paciente, né? Você foi no consultório, resolveu a questão da dor. Ou precisa fazer um implante, precisa fazer uma ortodontia, né? A fisioterapia entrou ali para ajudar. O paciente ele acaba ficando na clínica. Isso que tem acontecido, certo? E o paciente de dor crônica, a maioria dos casos, né, que a gente escuta, ele já passou por 1 milhão de profissionais. Ele já fez tratamento X, Y e Z. E continua com dor. Sim. Então, o nosso olhar ele vai ter que ser diferente. Não vai poder ser mais do mesmo. Precisa ser realmente algo planejado, personalizado para aquele paciente. Perfil de osteoporose. Pode fazer implante? Tem que avaliar bem esse paciente. Aí vocês pedem exames. Que tipo de medicação que ele está utilizando, né? Porque dependendo da medicação que ele utiliza, ele atrapalha a vascularização óssea. Quando você vai colocar um implante, ele acaba necrosando, esse paciente perde o implante. Então é um paciente que tem que ser observado com muito carinho, com muita atenção, para que ele não tenha um problema ainda mais grave futuro, né? Até esses tempos eu peguei um caso em andamento. Um colega fez uma cirurgia de um paciente que toma uma medicação chamada à base de bifosfonato. Paciente com osteoporose e toma uma medicação específica. Esse paciente ele fez implante e necrosou.
Então, ele acabou caindo no consultório, nós temos que fazer um procedimento para debridar, então tem que ter um olhar bem interessante para que não isso ocorra. Né? Entendi. O doutor Tiago, por ser orto, você enxerga o futuro da, aspas, osteoporose com positividade? Como é que você está vendo aí a medicina em relação a isso? Eu acredito que com o acesso à informação, as pessoas estão tendo essa consciência, né? Elas estão tendo um olhar um pouco mais crítico à saúde. Até porque quando um paciente que chega com um quadro, por exemplo, severo de osteoporose, que você não pode fazer o procedimento e você passa isso para ele, tá? Você vai gerar um impacto negativo ali no momento, mas você está falando, você está sendo sincero com o paciente, você está falando o que precisa ser dito, e essa informação vai ser repassada pelo paciente para outras pessoas. No meu caso é assim, eu não consegui fazer por conta disso, se atente a isso, né? Dê uma atenção especial a isso. E então eu acredito que esses assuntos, eles já fazem parte da nossa rotina clínica, mas as pessoas estão vindo com mais informações, né? Isso facilita no diálogo e na solução para o tratamento. Eu vejo assim, ó, se a gente for falar de medicina preventiva, né? Saúde preventiva, os meses hoje, né? Tem o Outubro Rosa, tem o Novembro Azul e outros muitos meses do ano com várias temáticas preventivas, etc., de bandeirantes. Se outrora você tinha as prevenções cardíacas, né? Você tinha a prevenção disso. A osteoporose, ela também vem fazer incidência no seguinte sentido. Se você cuidar antecipadamente da tua saúde bucal, você vai ter uma terceira idade com muito mais qualidade. Elton, você quer dizer o que com isso? Quando a gente era pequeno, vovô e vovó usavam o quê? Dentadura. Hoje os vovôs e vovós já não usam mais dentadura. E os que precisam já podem fazer implantes, se a clínica permitir. Estou certo ou estou errado? Correto. Ou seja, a medicina preventiva, os cuidados preventivos, eles são de serventia público-social, né? Porque o SUS também está cheio de gente sendo cuidada lá por pessoas que não se cuidaram, que não tiveram acesso à informação. Isso acarreta até em problemas econômicos para uma nação. Sim. De uma maneira bem matemática, se a gente for analisar. E só estendendo um pouquinho, claro. Hoje a gente tem uma população de aproximadamente 40% da população brasileira tem algum sintoma de DTM. 40% é muita gente. E devido a que isso? Está relacionado a vários fatores. Um deles é a questão até da ansiedade, né? Socioambiental. Então, estresse. Fatores oclusais. Pós-pandemia, vocês repararam alguma coisa que teve crescente? A quantidade maior de pacientes que eu atendi foi pós-pandemia. Ou durante ali que o paciente ficou em casa e acabou desenvolvendo a questão de ansiedade ali e o paciente nos procurou com dor, né? Um aumento significativo do bruxismo. Muita gente mesmo. Que é o ranger dos dentes. De uma maneira, saúde em geral, a importância do sono para a odontologia e saúde bucal, tem correlação? Muito. Prática esportiva? Fundamental. Totalmente. Boa alimentação? Está totalmente relacionado. Então, totalmente. Você comentou da prática esportiva, a gente conversa bastante com o paciente em relação a isso. Não adianta ele tratar com placa, fazer infiltração, fazer artroscopia, fazer fisioterapia, e ele não procurar alguma atividade. Porque a DTM, ela está relacionada com a oclusão, que é a mordida, está relacionado com hábitos parafuncionais, que é o apertamento. Mas o paciente ele tem que procurar uma alternativa, que a gente fala que é uma zona de escape, uma atividade física, que acaba ajudando ele a eliminar aquele estresse, né? E o paciente acaba diminuindo essa questão do hábito parafuncional. Né? Você pega um paciente respirador bucal, tá? A troca do ar ali é de forma anormal. O doutor pode até falar melhor. O desempenho não é igual. Não é igual. E então, se ele não respirar da forma correta, vai prejudicar o seu desempenho esportivo. E essas informações, muitas vezes, o paciente não tem.
aquele atleta de final de semana, aquele que ele acha... Até ele precisa dar essa atenção. Porque são pequenas coisas que vão se somando, né? E vão fazendo a diferença. E o paciente que é ativamente, que pratica atividades esportivas, ele sistemicamente ele é mais saudável, né? Então, se ele precisar de uma intercorrência cirúrgica, eu acho que estatisticamente ele vai estar mais preparado para a recuperação pós-operatória, né? Os exames laboratoriais, ele vai estar praticamente no nível bom. Isso faz diferença, com Isso certeza. faz muita diferença. Boas práticas, evitar fumo, tabagismo, álcool em excesso, uma boa nutrição, tudo isso também está correlacionado com odontologia. Sim. Não é verdade? Hoje as pessoas, por informação, estão comendo de uma maneira diferente. O que vocês observam do paciente de vocês? Tem qualidade? A maçã já está mais empregada no cotidiano, por exemplo? O que vocês estão observando aí? Olha, eu acredito que... As cáries aumentaram ou diminuíram? Diminuíram. Diminuíram? Olha que interessante. Diminuíram para grande parcela da população. Ainda tem uma parte da população que, infelizmente, não tem tanto acesso. Tá. Então, utiliza-se ainda de uma nutrição mais baseada no amido, no açúcar, né, que são produtos mais baratos, né? Mas, de um modo geral, melhorou muito. A gente fica feliz quando recebe pacientes com 0 cárie, que isso já é uma rotina, tanto por conta da nutrição quanto da informação, né? Então, eu vejo assim com bons olhos essa evolução da odontologia. Entendi. Estética. Doutor, o que tem de novidade lá? Me conte um pouco aí. Hoje, na questão dos implantes, a gente trabalha muito com a questão da cirurgia guiada, né? Tá. Que é a área de atuação que eu trabalho. Então, hoje você tem uma previsibilidade, né? O paciente também, você consegue fazer, às vezes, um escaneamento antes da cirurgia, fazer um planejamento e o paciente já sabe mais ou menos como que vai ser o perfil facial dele. Né? Então, o fluxo digital está aí para ser utilizado. Então, a tendência é, como eu falei, né? Um caminho sem volta agora. Certo. Clareamento, a procura é alta ainda? Como é que está? O clareamento é um procedimento, ele é padrão, né? Ele não deixa de... É que um amigo meu fez esses dias, ele sorriu, eu falei, cara, o que você pôs na boca? Fica muito branco. Mas tem gente que gosta. É que talvez seja... Utilizou-se de outro procedimento, que não é o clareamento, pode ser a lente de contato. Lente de contato. Popularmente conhecida aí, que são capas, a grosso modo falando, né? Quem for atrás da lente de contato tem que fazer com uma boa aplicação e um bom acompanhamento. Sem dúvida. Né? Senão o tiro sai... Sem dúvida. Sai por trás. O planejamento não muda. Tem que ser muito bem planejado e muito bem executado. Né? Como é que vocês estão enxergando a questão de harmonização facial correlacionada com a atividade do dentista? Olha, eu acho que se o paciente ele tem uma capacitação, ele tem um curso que realmente ele não de final de semana, né? Ele é um profissional que ele pode estar executando, né? Desde reconhecendo os limites dele, certo. Né? Mas tem muitos profissionais aí, colegas meus que trabalham com harmonização e trabalham muito bem, né? A harmonização está bem próxima da ortodontia, porque quando a gente faz a avaliação que nós olhamos para a face, às vezes a gente não vai conseguir fazer pequenas correções nessa face, a gente vai trabalhar a parte dentária, vai conseguir deixar o paciente numa oclusão ideal, por exemplo, mas vai faltar um detalhezinho que ele vai se incomodar. Um volume no mento, pequenas coisas, certo, que não são cirúrgicas, que não tem indicação cirúrgica e que a harmonização consegue fazer. Entendi. Um detalhamento melhor da mandíbula, uma remodelação e igual o Dr. João falou, quando o paciente ele aceita esse tipo de procedimento, é benéfico para ele. Entendi.
Nós entrevistamos certa vez uma psicóloga que ela teve um caso de uma adolescente que já estava fazendo harmonização facial. E praticamente 2 vezes por ano. E estava num processo de autoaceitação diante da imagem já bem, digamos assim, patológico. O que vocês poderiam dar de relato aí para uma questão de compliance e alertar principalmente aí o público que não está se gostando, mas clinicamente ele é um paciente saudável, por gentileza? Bom, eu acho que... O bom senso, talvez, Tiago? Com certeza. O bom senso, João? Com certeza. Doutora, o bom senso? Com certeza. Porque quantos erros de preenchimento, botox, ácido disso, daquilo, daquele outro, que tem dado aí problemas na STF, inclusive. E agora eu posso falar um pouquinho também, porque quando esse procedimento ele não é bem aplicado, ele pode causar uma paralisia facial no paciente. Ele pode causar uma deformidade. Uma necrose de lábio, né? Que às vezes Sim. chega o paciente no consultório, daí fez com um profissional, né? Eu acredito que não está habilitado, né? Então, eu acho que a gente tem que ter o bom senso. Né? Eu já atendi uma paciente de rinomodelação que ela chegou com uma paralisia facial. Então, ela não conseguia movimentar o olho, ela não conseguia movimentar o nariz, não conseguia movimentar lábio. Um procedimento mal aplicado. Eu acho que existe uma palavra que se chama tendência. E que, assim, aqui é muito forte. Então, quando se lança alguma coisa, se inicia alguma coisa, surge sempre como a solução para todos os problemas da vida. E o que mais precisaria ter a cautela é a mais escassa. Exato, perfeito. Tá. Perfeito. A rede social hoje, a exposição na internet, né, os vídeos, eles têm contribuído sim para esse comparativo estético entre pessoas, né? Então, nem sempre aquele cara que está lá malhadão, aquela mulher que está bonita, é uma pessoa que está plena em saúde, principalmente no espírito, que a gente diz, né? Então, é interessante passar essa mensagem sempre quando a gente traz aí profissionais da área de vocês e com o aval de vocês, né? Que a cautela, o bom senso, ele precisa estar antecedendo qualquer tipo de intervenção aí. Bloco final, João, eu queria que você me contasse novidades da tua clínica, o que vocês têm de projeto. A gente teve um bate-papo na antessala ali, mas a gente não precisa entrar nesse assunto. Mas tudo que vocês quiserem conversar, eu vou extrair de cada um de vocês. Por favor, João. Hoje, como eu comentei, né, o fluxo digital sem volta, né? Hoje as especialidades elas estão sendo interligadas, né? Tanto com a cirurgia guiada, né, como a sedação com anestesista, né? Então a gente foca no conforto e no bem-estar do paciente, né? Nunca esquecendo que não é um produto, é uma pessoa, ela tem seus medos, ela tem suas vontades. Então essa é a nossa filosofia dentro da clínica. Olha que legal, amigos, seguidores. Na clínica do Dr. João, você não vai escutar só um jazz lá na música ambiente ou um ouro verde, né? E não tomar um cafezinho fresco com chá. Você vai ter um atendimento orgânico, real e acolhedor por visualização de boas práticas clínicas focadas em melhoras nos resultados de procedimentos. Sejam eles clínicos ou clínicos cirúrgicos, se é que dá para chamar assim. Tiago, o que tem de novidade lá? E me conte um pouco aí, por favor. Bom, hoje o nosso carro-chefe é o alinhador ortodôntico, né? É o que a gente tem de mais moderno hoje em relação à ortodontia. Tá. É o que proporciona ao paciente um tratamento um pouco mais leve, mais confortável. O fato de você poder tirar o aparelho para comer, para higienizar. É um aparelho que ele não te prejudica na fala, é um aparelho que ele não tem evidência, você não enxerga ele, então ele é bem estético. A gente está tendo bastante procura, sempre frisando a indicação muito bem embasada, muito bem planejada, né, um diagnóstico preciso, né, sempre trabalhando em conjunto com os colegas, né? E seguimos esse ano aí com grandes projetos aí para a ortodontia, em parceria com o Dr. João, com a doutora Patrícia. E a tendência é de crescimento e sucesso. Falando em sucesso e crescimento, de você, Patrícia. Nós
como eu falei, né, anteriormente, do meu carro-chefe ser a terapia manual, mas não anula as tecnologias que nós temos dentro da fisioterapia, né? Tá. Então, essa parte de laser terapia, nós utilizamos em casos cirúrgicos, casos clínicos. A parte do terapia ILIB, que é uma irradiação diferente que nós usamos nos pacientes também, já aplicado naqueles que têm mais as dores crônicas, que a gente pode fazer. E outros tantos aparelhos que em clínicas de fisioterapia são tão comuns, né? Mas eu acredito que a maior novidade, o maior avanço mesmo, é o trabalho multidisciplinar. É ter essa visão diferente e a comunicação entre nós. Porque o Dr. Tiago sabe que a fisioterapia é boa para isso. O Dr. João sabe que eu posso ajudar de tal forma. Mas se nós não nos comunicarmos, se nós não olharmos, sentarmos e avaliarmos aquele paciente, não adianta eu ter as melhores técnicas, o Dr. Tiago ter os melhores projetos ali ortodônticos, o Dr. João ter toda a preparação cirúrgica ali mais top de linha, se a gente não fizer isso junto. Eu vou falar uma palavra, uma sigla para cada um, vocês discorrem sobre, e daí a gente encerra aqui com um grande abraço, um grande carinho aqui sempre do Bioma 7. BTM. Hoje é um paciente que nos procura na clínica, né, com essa disfunção temporomandibular, que procura com dor crônica, que procura com cefaleia recorrente. Tem né? solução? Tem solução, desde que trabalhar em conjunto, com a ortodontia e com a fisioterapia. Tá. Implante. Aí você quis me pegar, né? É fundamental, tá? A gente ainda tem muitos pacientes com ausência dentária. A ausência dentária pode levar a um problema de DTM, tá? Eu, como ortodontista, preciso ter esse olhar. Eu preciso conhecer os fundamentos biológicos da ausência dentária para que eu consiga entregar um tratamento ortodôntico de excelência. E com certeza, assim, das invenções das últimas aí, o implante dentário, olha, tem ajudado muita gente. Ele já está mais acessível à população e com certeza uma grande ferramenta no cotidiano clínico nosso. Movimento e cura. Essencial. O movimento é que vai trazer a cura. Não tem como nós queremos reabilitar uma pessoa ou trazer melhorias para ela se a gente não colocar o movimento junto. Então você está lá para falar assim, fulano, fulana, não tenha medo. A gente precisa movimentar. Com certeza. É isso? É isso. Tá isso. Doutor João, parabéns. Eu não conhecia a equipe. Obrigado. Creio eu e todos nós aqui que criamos novos amigos aqui. Com certeza. E o objetivo do Bioma 7 é conexão também. Doutora, obrigado. Doutor João, muito obrigado. Obrigado. Doutor Tiago Red, muito obrigado. Manda um abraço pro pessoal da tua cidade lá depois. Pariquera. Paiquera, Vale do Ribeira, litoral Isso. sul de São Paulo. Isso. É isso aí. Um caiçara quase. Em Caiçara. É verdade. Bioma 7 com vocês, odontologia e pauta clínica do Dr. João Pancini, na voz de 3 especialistas e outros muitos que fazem conexão pela multidisciplina a serviço do bem-estar, da saúde e da ciência. Aqui pode tudo, desde que sejam vocês, sempre.